das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo propício. Amém? Deus amado de Jesus, venha falar conosco através da sua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, tira todo o empecilho de cair por terra todas as cadeias. Em nome santo de Jesus. Amém. Amados, nós temos acompanhado o Evangelho de Mateus e temos visto as maravilhas que Jesus tem feito ao povo, as maravilhas que Jesus faz no meio do seu povo. E temos pregado desde então esse Evangelho, falado com os irmãos de algumas coisas muito pesadas, algumas coisas muito tensas, algumas coisas que a gente pensa assim, mas não pode ser desse jeito. Deus tem nos feito ver a igreja como igreja, tem nos feito ver que o Evangelho, apesar de simples, porque a salvação de Deus, o poder de Deus para a salvação do homem, não é simplista. É simples, mas não é simplista. É poder de Deus. E Deus tem nos confrontado com relação a muitas coisas na nossa vida. Eu tenho certeza que Ele tem mexido com você. Ele tem falado com você, Ele tem feito transformações na sua vida. E eu vejo isso. Porque Deus tem mexido. E mexe primeiro comigo. E a gente, acompanhando esse Evangelho, a gente entra no capítulo 11, nós vemos João Batista numa situação complicada. João Batista estava preso, pedido por Herodes, e ele ouviu na prisão, ouviu quando ele estava preso na cadeia, o que estava sendo feito, o que Jesus estava fazendo. E bateu uma dúvida no coração dele. Bateu uma dúvida tremenda no coração daquele homem. Eu quero falar com os irmãos sobre dúvida, exatamente sobre dúvida. E quando a dúvida vier, o que a gente faz? Quando vem a dúvida, o que a gente faz? Às vezes nós temos dúvida com relação a muitas coisas. Ó. Temos dúvida com relação à nossa carreira, temos dúvidas com relação a ter filhos ou não, temos dúvidas com relação a casar ou não, temos dúvidas até se nós podemos aceitar ou não cargo na igreja, temos dúvidas muitas vezes, e algumas pessoas têm essa dúvida se é salvo ou não. Algumas pessoas têm dúvidas tremendas, e grandes e gigantescas. E João, ele tinha uma dúvida. Qual era a dúvida dele? O Senhor é aquele que estava por vir mesmo, mas não tem que esperar outra pessoa. Ou seja, é o Senhor o Messias de fato? Alguns teólogos dizem que essa pergunta não partiu de João, mas partiu dos seus discípulos. E eles disseram que foi João que mandou dizer. Mas não é isso que a Bíblia relata. A Bíblia relata que de fato, João teve uma dúvida no seu coração com relação a Jesus ser o Messias. E eles podem se perguntar, mas como que João pode ter uma dúvida dessa? João era o que ele pregava. Ele foi preparado, ele nasceu para preparar o caminho do Senhor. E como que ele tem uma dúvida dessa? Se nós vemos lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia, deixa marcadinho lá
Ele vai falar de um encontro de duas mulheres, Maria e Isabel, a mãe de João Batista. Diz assim a palavra: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanosa da cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Olha só, João Batista, na verdade, conhecia Jesus do ventre. Desde o ventre. Quando Jesus, no ventre de Maria, entrou na casa de Isabel, João Batista se alegrou dentro do ventre daquela mulher. Ele reconheceu que estava entrando naquela casa o Senhor, o Salvador. João Batista já tinha uma experiência, um conhecimento de Cristo desde o ventre. Desde o ventre. João, ele participou e testificou quem era Jesus. Lá em Mateus 3, no verso 11, mostra um pouquinho. As folhas da sua Bíblia. Olha o que ele fala a respeito de Jesus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são dignos de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando de quem? De Jesus. De Jesus. Ainda em Mateus, no capítulo 3, verso 16 e verso 17, ele ouve o próprio Deus falando a respeito de Jesus, quando ele batiza. Ele fala assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe sobrevieram dos céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Em quem tenho todo. João testemunhou isso. E aí ele pergunta: é possível você que conhece a Deus, é possível você ter uma experiência com Deus, é possível você conhecer Jesus de perto, ter dúvida de quem é Jesus? João teve dúvida. Então, se vier a dúvida sobre sua vida, não se preocupe. Você não é menos crente por causa disso, não. Porque Jesus, João, ele teve dúvida por causa de uma situação. Qual foi a situação de João? João, ele estava com profunda aflição. Ele estava num momento difícil na vida dele. Estava preso. Mesmo ele conhecendo Jesus, mesmo ele sabendo quem era Jesus, tendo batizado Jesus, apareceu uma dúvida no coração dele. Ele estava preso. Tudo bem, ele já estava sendo pregado. Mas por que da dúvida de João? Porque o judeu, ele esperava um novo Messias. O judeu, ele esperava um Messias que seria um homem de guerra, que levaria o povo à redenção dos seus problemas ali, à liberdade, que conduziria eles com um governo poderoso. Qual é o Jesus que você espera? Qual é o Jesus que você crê? De repente, João estava esperando um Jesus que pudesse livrar da prisão. Afinal de contas, ele pregava o
Um homem que tinha o conhecimento de Deus. Será que em algum momento você tem dúvida no seu coração, amado? Quem você é em Deus? Será que em algum momento você tem dúvida no seu coração do chamado que você tem em Deus? Será que em algum momento você tem dúvida de que o Senhor realmente é Deus sobre a sua vida? Porque você tem falado, tem pregado, de certa forma tem vivido o Evangelho, mas veio um problema, veio uma dificuldade que você não sabe como resolver. E aí bate aquela dúvida: mas será que o Senhor é Deus? Será que eu sou mesmo do Senhor? O que está acontecendo com minha vida? Adversidades vêm. E João está passando por uma adversidade muito grande. Muito grande. Talvez ele estivesse esperando ser liberto daquele cárcere. Talvez ele estivesse esperando que o Senhor entrasse por aquelas portas, arrebentasse aquelas grades e tirasse ele de lá. O que você está esperando de Deus? Qual é a dúvida que paira no seu coração? Será que Deus vai me curar? Será que realmente eu sou salvo? Será que o Senhor é Deus? Será que eu não estou aqui nessa igreja, nesse lugar, passando um tempo? Será que quando Jesus voltar, eu vou realmente subir? Será que de fato ele vai voltar? Amados, os irmãos podem pensar: mas você está doido? Fala isso para a gente que é crente, deve vir um crente que tem dúvida sobre isso, amado. E crente que escuta, crente que não. Algumas vezes até pregam que a gente perde a salvação. Mas a salvação é dada uma vez por todas. Amém, Jesus. Porque ela é pela fé em Cristo Jesus. Então, se você é salvo de uma vez por todas. Não tem como você perder a salvação. Deus não muda, o Senhor Jesus não muda. Mas o que nos leva a ter dúvidas sobre situações em nossas vidas são exatamente as circunstâncias, são os temores que temos, porque em determinado momento nós até esquecemos da própria palavra, da própria escritura, que ela diz a respeito de Jesus, a respeito da salvação e de quem nós somos nele. João aqui, ele tinha esquecido de alguns detalhes. João é um homem que estava pregando o Evangelho, pregava o arrependimento, mas ele esqueceu um detalhe. Ele esqueceu de algumas palavras de Isaías. E por isso Jesus, ele dá aquela resposta para os discípulos de João. Olha só, faz o seguinte: avisa de João que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo. Avisa João que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Avisa isso a João. Mas por que nos manda avisar isso a João? Para tirar a dúvida dele. Porque Jesus não estava nada mais fazendo do que lembrando a João das Escrituras. E quando Jesus estava falando isso, ele estava se reportando lá em Isaías 29, por exemplo, do capítulo 29, versos 18 e 19. Abre na sua Bíblia. Isaías 29. Verso 18 e verso 19. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens
se alegrarão no Santo de Israel. Ele estava lembrando a João as profecias através de Isaías. Lá no capítulo 35 de Isaías, tem também a referência àquilo que Jesus está falando, no verso 5 e verso 6. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se dissiparão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto de Bezerro. Está entendendo o que Jesus estava falando para João? E para finalizar, ele estava falando lá em Isaías 61, no verso 1. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Amados, no momento em que há dúvida no nosso coração sobre alguma coisa, a respeito do reino, a respeito de quem nós somos, a respeito do próprio Cristo, a respeito das suas obras, a respeito da igreja, a respeito da salvação, Jesus ele diz para mim e para você: olhem o que está acontecendo, olhem as maravilhas que eu tenho feito, o mesmo poder que meu Pai me deu, eu tenho hoje para operar, para fazer, para trabalhar. Eu ainda curo, eu ainda liberto, eu ainda salvo, glória eu a ainda Deus. trago milagres e faço milagres sobre a minha igreja. Aleluia. Quando vem a dúvida, o que eu faço? Corre para a palavra, porque a palavra ela traz de volta o nosso sentimento de quem é Deus. Ela traz de volta a verdade de quem é Deus para nós, de quem é o Senhor para nós. A dúvida de João era: és tu de fato o Messias? Jesus responde através dessa palavra: eu sou. Eu sou. Está de fato Deus comigo? Olhe como Deus tem conduzido a sua vida. Estávamos hoje conversando com o Renato, fazendo uma entrevista com ele. Ele estava contando para nós um pouquinho da sua história. Perguntamos para ele: Renato, diz para mim, o que você pode falar da sua salvação, da sua conversão? Ele falou: pastor, eu vejo o amor de Deus em tudo na minha vida, a direção de Deus, quanto Deus cuidou de mim até eu chegar aqui. Aleluia. Ele foi contando para a gente alguns detalhes. Deus está cuidando. Aleluia. Se você tem dúvidas, se parar alguma dúvida no seu coração, olhe para trás e veja o que Deus fez até aqui, amado. É o que Deus fala para Moisés, quando Moisés fala para Deus: Deus, eu só peço o seguinte, mostre-me a sua glória, eu fico feliz. E Deus fala assim: Moisés, eu vou passar. Quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Sabe o que eu entendo nesse texto? Eu entendo, eu estava falando para Moisés: eu fico, olha para o passado. Olha para o passado. Olha como eu vim conduzindo desde Abraão, Isaac, Jacó, essa nação. Olhe como eu tirei vocês como poderosa do Egito. Fiz passar pela Mar Vermelha e cuidei de vocês durante todos esses anos no deserto. Você já está pedindo para me ver? Olha para trás, você vai ver o que eu tenho feito. Então olha para trás, amado. Olha para trás. Olha para as promessas que foram cumpridas na sua vida. Olha para aquilo que
tiver dúvida, vai para a minha palavra. Quando tiver dúvida, olhe para as Escrituras. Quando tiver dúvida, olhe para aquilo que eu tenho feito. Você tem dúvida do que Deus acha na sua vida? Você tem dúvida do que Deus tem sido para você? De fato você não tem dúvida? De fato você não tem dúvida? Quando nós fizemos a campanha para missões, depois a gente veio falar para a gente, alguns irmãos, né, que colocaram, não tinham dinheiro para poder fazer a oferta da família, mas fizeram um passo de fé. Não tenho dinheiro, mas eu vou ofertar para a oferta de missões. E na semana mesmo, Deus abriu portas. Pastor, a minha casa não estava alugada, mas eu consegui alugar minha casa nessa semana. Não tinha nem placa de aluguel. Pastor, o dinheiro que estava para sair, que não ia sair, saiu. Por quê? Porque Deus fez, Deus ajuda através da fé. Você pode dizer que Deus não opera hoje? Você pode dizer que Deus não é Deus? Você ainda tem dúvida de quem você é? Você ainda tem dúvida de quem Deus é para você? Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para a história. Circunstâncias vem agora, é coisa passageira, passa mesmo. Mas o que é do Senhor e a sua palavra não volta atrás e dura para sempre. Para sempre. Onde Ele está a cura, onde Ele está a salvação, onde Ele está a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de atitudes. Qual é a sua dúvida? Deus está falando para você nessa noite que não é para ter dúvida. Tira toda a dúvida do seu coração. Toda a dúvida. Confia nele. Espera nele. Porque Ele está nesse lugar e está agindo na sua vida. Ele não parou de agir. Glória a Deus. Ele não parou de trabalhar. Eu creio. Ele não parou de fazer. Ele continua trabalhando, mesmo que silenciosamente muitas vezes, mas Ele continua trabalhando. Ele não mudou. Deus está lhe dizendo: olhe, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Eu sou o Messias. Aleluia. Eu estou aqui. Glória a Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Quando a dúvida vem à sua vida, o que fazer? O que fazer? Corra para os braços daquele Todo-Poderoso. Corra para a palavra. Lembre-se dos maravilhosos feitos do Senhor na sua vida. Traga a memória aquilo que te traz esperança. Porque Ele não mudou. Porque Ele não mudou. Não é porque eu estou em cárcere que o meu Senhor não é o Messias. Eu posso ir até a morte, mas Ele continua sendo Deus. Eu posso perder tudo, mas o Evangelho está sendo pregado. Está havendo salvação. Eu posso perder tudo, mas o Senhor continua agindo na minha vida. Olha para trás, vê como Ele tem dirigido a sua história.
Na dúvida, clame pelo Todo-Poderoso. Aleluia. Que Ele há de vir e te socorrer. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém. E eu quero orar pela sua vida. Sabe, amados, eu tenho visto muita dúvida em muitas situações na igreja. Mas eu quero declarar que a partir de hoje todo espírito de dúvida vai vir por terra em nome de Jesus. Até sobre o fato de você ser curado ou não. Nós pela manhã estávamos ouvindo a palavra, e quando o Santos pregava, ele falou um texto, diz que Jesus ele não pôde realizar muitos milagres na cidade dele, porque por causa da falta de fé. Por causa da falta de fé. Milagres acontecem movidos pela nossa fé. E aí a fé é algo que não se explica. A fé não é porque você vê alguma coisa acontecer. A fé é a certeza de que vai acontecer. Mesmo a gente não vendo. Mesmo a gente não vendo. É a certeza, está entendendo? Amém. É a certeza. Bem-aventurados aqueles que não viram E creram. Aleluia. Bem-aventurados, felizes. Nós não vimos o Senhor Jesus como é vivo, mas nós cremos que Ele é Senhor. Amém? Amém. Somos felizes porque cremos que Ele é Senhor. Ele não mudou. Feche seus olhos para orar por ti. Amado, eu não sei se você entrou com alguma dúvida de alguma situação. Eu não sei se você entrou aqui com dúvida até da sua salvação, quem você é em Cristo Jesus. Agora eu quero dizer nessa noite que toda dúvida vai embora. Amém, Jesus. Porque a palavra do Senhor me dá a certeza de quem eu sou Ele. A palavra do Senhor me dá a certeza de quem Ele é para mim. E do que Ele realiza na minha vida e na sua vida. Eu quero orar para ti nessa hora. Deus amado, em nome de Jesus, eu venho clamar que o Senhor venha sobre o seu povo nessa, meu Deus, em nome de Jesus. E que toda dúvida vai embora. Que tudo aquilo, Deus, que impede o agir do Senhor na nossa vida, que é gerado pela falta de fé, vai embora em nome de Jesus. Quando vier a dúvida, Senhor, que o seu povo possa olhar para o Senhor, possa olhar para os maravilhosos feitos, possa olhar para aquilo que o Senhor faz no meio da sua igreja hoje. E eu creio que o Senhor vai continuar operando. Eu creio que milagres sobrenaturais acontecerão na sua casa, nessa igreja. Eu creio que paralíticos aqui serão curados. Eu creio que as piores enfermidades serão curadas. Eu creio que haverá
Senhor. Deus amado, que não pague mais dúvida no coração e na mente do seu povo, mas que haja fé. Derrama fé sobre o seu povo. Derrama o dom da fé sobre o seu povo. E a esperança que um dia o Senhor irá voltar para nos buscar. Em nome santo de Jesus. Em nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Nosso Deus.